o crescimento da bancada evangélica pode afetar a democracia no Brasil e, consequentemente, o sistema educacional? Pode afetar, como tem afetado. Eu acho que tem uma... É engraçado, né, que quando a gente vai para os livros de história, a gente olha, por exemplo, a Constituição do Brasil, a organização do Brasil, a transição do período do Império para a República, né, a questão religiosa aparece ali. Nós mudamos de religião, que continua a causar problema, do ponto de vista do reconhecimento de direitos diante de um Estado que deveria ser laico, né? Formalmente o Estado é laico, mas aí, à medida em que você tem decisões que são tomadas exclusivamente a partir da perspectiva religiosa, é óbvio que isso compromete a democracia, né? Então, a maneira como muitos dos debates são interditados no Brasil tem a ver não apenas com que o Brasil é um país conservador, mas tem a ver com essas lógicas de um reacionarismo estimulado pelas religiões. E à medida que elas se apresentam como sendo detentoras de verdadeiros currais eleitorais, isso compromete a nossa democracia. Não estou dizendo que todo evangélico, particularmente está falando disso, né? Estou dizendo que todo evangélico segue essas regras, de jeito nenhum. Eu acho que temos também que superar os preconceitos em relação a eles e aprender a conviver, porque tem muito trabalho social sendo feito por eles e outras tantas questões. No entanto, é fundamental, ou pelo menos deve ser um tanto quanto cuidadoso da nossa parte, observarmos como é que as decisões são tomadas em benefício de um grupo que, obviamente, pode comprometer a noção das demais pessoas que nós estamos falando. Então, é perigoso. É perigoso quando o discurso religioso passa a ser determinante da nossa pauta. Não há problema nenhum. Eu quero, não sei, para ficar mais claro aqui, quero chamar a atenção do seguinte. Nós sempre vivemos uma tensão entre a lógica da vida política e a lógica, por exemplo, das religiões, em todas as sociedades. Em alguns casos, a lógica da vida política se rende à lógica religiosa. E aí nós temos o clássico exemplo de teocracias. Porque, afinal de contas, o poder emana de Deus, então é aquilo que Deus, então a lei, a Constituição, Deus é a minha verdadeira, tal, tal, tal. Não estou querendo ofender ninguém aqui, estou querendo chamar a atenção para isso. Nós temos um outro caso em que as religiões poderiam ser banidas. E, evidentemente, isso também se trata de uma perseguição e um problema, porque, afinal de contas, as pessoas e a sua dimensão religiosa, ela existe. Independentemente, existe ateísmo, mas existe essa questão que perpassa a maior parte das pessoas. E quando nós vivemos a vida política, nós vemos a tensão entre uma lógica de racionalidade de escolha política e uma lógica de escolha que quase sempre ela deriva de um certo pressuposto moral. E esse pressuposto moral, na maior parte das vezes, é formado a partir de pautas religiosas. Então, vou colocar uma situação bem concreta e bem fácil de entender. Direito ao aborto. Se nós tivéssemos um plebiscito para debater a respeito disso, tem um lugar que me permite argumentar racionalmente que, olha, morrem muito mais mulheres por vítimas de abortos clandestinos e tal, e tal, e tal, e tal. E tem uma questão, o meu foro íntimo fala assim, poxa, mas... Então, como é que eu legislo? Então, todos nós, dentro da democracia, somos levados a viver essas tensões. Então, essas tensões marcam as minhas escolhas. Mas, evidentemente, esta escolha do meu foro íntimo não pode impactar a definição das políticas públicas, porque isso compromete a democracia. Então, nós estamos aqui, voltando ao tema da educação, nossa, eu falo demais, né? O tempo está acabando aqui. Nessa questão da democracia. Então, por exemplo, o homeschooling. Por que essa é uma pauta tão forte entre grupos religiosos? Porque, absurdamente, eles supõem que as famílias deles podem ser protegidas do universo que está ao redor, da secularização que está ao redor. E eu engano, porque, dentre outras coisas, você vai repetir os mesmos preconceitos que você já tem. Como é que você vence preconceito? Você vence o preconceito convivendo com aquele que você não convivia. Porque você aprende a dar testemunho da outra pessoa. É isso que Hannah Arendt ensinava. Então, assim, é nessa diversidade que eu vejo, poxa, não convivia com o Igor, né? O Igor é legal, então por quê? Então, à medida que eu me aproximo
do Igor, né, de qualquer pessoa, que eu possa, inclusive, então, sei lá, não convivia com gays, agora convivo com gay. Não convivia com pessoas negras, agora convivo com... Não convivia com indígenas. Né? Observe, não convivia com judeu, não convivia com islâmico, não convivia... Não interessa qual grupo que você... Tem tantas categorizações e produções de preconceito que nós precisamos superar. E, nesse sentido, a escola é um aprendizado que não pode ser negado, porque o principal aprendizado da educação é o convívio com as diferenças. E, neste sentido, a educação pública é muito superior. Se as nossas elites frequentassem a educação pública, elas veriam o quanto o brasileiro se esforça, o quanto as pessoas se esforçam e quantos méritos têm essas pessoas que vivem com muita dificuldade. Porque muitas vezes a escola privada, o que ela acontece? Pela questão econômica da mensalidade, ela fecha dentro de um mesmo grupo, né? Então as pessoas frequentam os mesmos lugares, as pessoas compram as mesmas roupas, as pessoas passam férias ou frequentam o mesmo restaurante ou o mesmo shopping, não sei lá o quê. Numa escola pública você vai ter uma diversidade muito maior. Então, por isso que a escola pública tem que ser impulsionada e fortalecida, porque nós aprendemos um pouquinho de democracia dentro da escola pública, porque ela vai ter alguma regra e ela vai ter uma convivência com os diferentes. E a democracia, quando ela surge no mundo grego, ela tem a ver exatamente quem é que manda em quem, se somos todos iguais. Ter essa subversão do argumento, dizer, olha, eu não mando porque eu mando e você obedece. Somos todos iguais. Quem vai mandar? Porque precisamos de ser, Ivan, quem vai mandar? Porque precisa tomar a decisão. Não é porque você é superior a mim. Temos que abandonar essa ideia de mito. Temos que pensar que as lógicas da organização política, aquele que nos preside devia ser o primeiro servidor, aquele que serve a população, e não necessariamente aquele que vive encastelado num sonho ou num devaneio de um mundo que só existe na cabeça dele e, enquanto isso, compromete a vida de milhões de pessoas e já foi responsável aí, direto ou indiretamente, pela morte de quase 500 mil de pessoas.